E eu quero começar trazendo uma palavra, né? A palavra de Deus, claro, que é ela que é importante. E está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo de número 8, né? Quem quiser acompanhar, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. A palavra de Deus aqui nos fala a respeito de família, né? Dos seus, da família, que é importante. E família é um projeto de Deus, né? A família, ela foi constituída por Deus e ela, apesar de muitas pessoas, né, falar que o uso da palavra família está meio em desuso devido às coisas muito erradas que o mundo traz a respeito de família, né? Mas família é um projeto de Deus. Deus ainda se alegra com as famílias que realmente estão fazendo, dando prioridade à palavra de Deus. Então, nós que somos famílias de Deus, né? Todos nós sabemos que Deus se alegra quando tem uma família que está voltada para o Senhor. Quando se tem uma família voltada para o Senhor, isso com certeza alegra o coração de Deus. Como no caso até mesmo um bom exemplo é o nosso irmão Ailton, né, que tem aí a sua família, tá aqui a família toda trabalhando, né, juntos, isso é muito importante, né? Família unida, trabalhando junto, cada um fazendo o seu papel, e isso é muito bonito de se ver. Eu acho que a gente, Ailton, mostrando a nossa família abençoada para as outras pessoas, isso pode servir de exemplo para que outras pessoas vejam, né, e digam, olha, eu quero ter uma família assim. Aqueles que vão casar, por exemplo, né, que ainda tem a chance de começar uma família, eles precisam de uma referência, né? E a referência somos nós, que eles olham e dizem, olha, que coisa linda, né? A família trabalhando junto, uma família unida, né? Uma família nos pés do Senhor, uma família que todos vão juntos para a igreja, ouvir a palavra de Deus, para se encher mais das coisas de Deus. Isso é muito importante. Hoje em dia, isso na verdade é uma coisa preciosa, né? Porque sabemos que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, ter uma família unida, ter uma família que vai à casa do Senhor, isso é muito bonito, muito importante. Então, graças a Deus, né? Pela sua família que está unida indo à casa do Senhor, a minha família também, a gente se reúne no domingo, né? E a gente vai todo mundo junto, né? E aí a gente chega na igreja, cultua o Senhor, louva, adora a Deus, retorna para casa, e isso é algo que não tem preço, né? A gente está com a família voltada para os caminhos do Senhor. Só sabe o valor de uma família unida aquela mãe que de repente tem o seu filho desviado, ou o filho que vive nas drogas, vive na prostituição. Ela, com certeza, ela diz, poxa, se meu filho, né, se voltasse para Deus, se meu filho buscasse o Senhor, que coisa boa seria. Aí a gente vê realmente o valor, né, que tem quando uma família se volta para o Senhor. Porque nós sabemos que o mundo hoje está vivendo uma situação terrível, né? Muitas famílias destruídas, muitas famílias perdidas, muitas famílias que os filhos não têm a referência do pai. Isso é terrível, né? Então, nós precisamos ser essa referência no mundo e mostrar para o mundo que tem jeito. Você que talvez, uma mãe que esteja nos ouvindo, que talvez você tenha seus filhos que não estão nos caminhos do Senhor, talvez você fique triste, né? E diga, poxa, o quanto seria bom se meu filho se voltasse para Deus e começasse a buscar o Senhor, ao invés de estar envolvido em drogas, em bebidas e farras. Mas eu digo para a senhora, você que possa estar ouvindo a nossa programação, tem jeito ainda. Porque o nosso Deus é um Deus que ele gosta de transformar a maldição em bênção, né? Ele gosta de transformar as coisas desmanteladas, consertar tudo para glorificar o nome dele. Então, se a senhora que ouve, né, tem um filho assim, ore, busque a Deus, faça a sua parte, né? Se você fizer, Deus vai fazer a dele. E vai chegar uma hora que ele vai ser transformado pelo poder de Deus, vai se voltar para Deus, vai buscar a Deus, e ele vai se converter,
vai se endireitar, porque Deus tem poder para transformar, nosso Deus é poderoso, e aí a senhora vai dizer, poxa, que bom que Deus transformou a vida do meu filho. E a gente sabe que Deus, ele tem todo o poder, né? Por mais difícil que seja, por mais que a pessoa possa estar pensando, mas é muito difícil, já está envolvido em drogas, já está na prostituição, humanamente falando não tem mais jeito, mas para Deus não há impossível, porque nós servimos a um Deus do impossível. Então não existe barreiras, não existe dificuldades, desde que a pessoa busque, desde que a pessoa se entregue a esse Deus maravilhoso, busque a Ele, né? Nós temos exemplos, por exemplo, na nossa igreja mesmo, né, em outras igrejas também, de pessoas que estavam perdidas, né? E aí a mãe de família ou o pai vai à igreja, começa a buscar o Senhor, começa a aprender a palavra, a orar, e aí o filho desviado, o filho já envolvido em drogas ou em bebidas, e aí depois aquele filho se converte, vem para a igreja também, vê o exemplo, né, da mãe e começa a buscar o Senhor, e ali tem a vida transformada, tem a vida totalmente mudada, e isso é maravilhoso. Quantos testemunhos nós não temos aqui, né? Na nossa própria igreja nós temos testemunho de pessoas que alcançaram essa graça maravilhosa, né? E em outras igrejas eu sei que também tem, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então, se você talvez tenha esse problema, saiba que Deus tem a solução. Deus, ele é poderoso e maravilhoso e pode transformar a sua vida. Eu tenho uma outra versículo aqui que diz o seguinte, lá em Atos 16:31, se você estiver acompanhando, Atos 16:31 diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para a gente acompanhar junto. Atos 16, versículo 31, diz assim, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Olha só que maravilha. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, né? Algumas Bíblias têm essa versão diferente, mas você veja que Deus, ele quer que primeiro você creia. Tá vendo como é que funciona? Primeiro você tem que crer. Crer em quem? No Senhor Jesus. E você será salvo. E depois a sua família, a sua casa, né? Seus familiares, aqueles que fazem parte da sua casa, da sua família. Então a Bíblia, ela diz que é você que tem que ir. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu queria que o meu filho, ele saísse dessa bebida, dessa vida errada, das drogas, sei lá de quê. Mas aí ela mesma, ela até quer que o filho vá para a igreja, se converta, busque o Senhor, mas ela mesma não vai. Ela mesma não quer ir, não quer dar o primeiro passo, né? Aí até dá o exemplo ao filho, dizendo, meu filho, vá para a igreja, busque a Deus, que é melhor, mas ela mesma não vai. Então, isso não é um exemplo. Exemplo é quando você faz e mostra o caminho, né? É o caso da minha própria família, por exemplo. Eu busquei ao Senhor, eu fui, né, para a igreja, eu busquei a Deus e levei meus filhos também. Então, eles seguiram o caminho. Agora, digamos que eu não tivesse ido e dissesse a eles, vá para a igreja. Talvez eles não fossem, né? Então, o bom é que a gente dê o exemplo. Ou seja, você tem que dar o exemplo, você ir. Porque quando você vai, você diz, meu filho, esse é o caminho. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. Não apontando o caminho, dizendo, vai filho, você deve ir. Mas não dando o exemplo, né? Então, o bom é você dar o exemplo. Você mesmo vai. E aí você diz, olha, esse é o caminho. Então, quando a pessoa faz isso, com certeza vai dar mais certo. Vai funcionar melhor, né? Do que apontar o caminho e não ir. Então, por isso que aqui a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Ou seja, você crê, você busca Jesus, você vai e aí depois eles vão também. Porque Deus vai fazer a obra, né?
Com certeza. Deus sempre é maravilhoso em transformar maldição em bênçãos, né? Então, seja lá que situação for, se você, de repente, tem filhos, né, que você gostaria que eles buscassem o Senhor, o primeiro passo para você, o conselho que eu dou é que você vá. Aí sim, depois que você for, eles também vão, porque eles vão ver o resultado, com certeza, né? Se você orar, eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu quando eu me converti. Foi o seguinte, eu era jovem, eu não era casado como sou hoje, né? Hoje eu sou casado, para quem não me conhece, e tenho 2 filhos, os filhos já criados, né? Tá, um 24 e o outro 21, então já são bem, né? Mas quando eu me converti, eu era solteiro e vivia uma vida de bagaceira, de farras, bebidas, enfim. Era solteiro ainda. E aí, quando eu ouvi falar de Jesus, né? Eu não, ao contrário do que até mesmo eu preguei, eu não tive a oportunidade de minha família se converter e me chamar, me levar ao Evangelho. Seria muito bom, mas não foi assim, né? Eu me converti sozinho, né? Não tive a ajuda de de familiares, né? Nem de parentes. Na verdade, eu morava só nessa época, solteiro, e aí eu ouvi a palavra de Deus, Deus tocou no meu coração e eu fui à igreja, né? E ali eu recebi Jesus, tive a vida transformada, e eu vivia, nessa época que eu era solteiro, eu vivia uma vida que, na situação que eu estava, Ailton, não ia demorar muito e com certeza eu ia ser ceifado, né? Porque assim, a vida que eu levava tão errada, com certeza ia chegar uma hora que ia ser o meu fim. Que eu já tinha passado por várias situações em que eu tive o livramento de Deus de morte, né? Por várias vezes, né? Que Deus me livrou, que por pouco eu não parti, né? Deus deu a chance. E aí, quando caiu a ficha, que eu ouvi a palavra, e Deus foi tão bom que Ele usou uma pessoa, né? E essa pessoa falou que Deus passou a mensagem, dizendo que, olha, eu já te dei livramento de morte. Em outras palavras, olha, ou tu se converte agora, ou agora eu não vou te livrar mais não, porque agora vai ficar por tua conta própria. Eu já te livrei, mas agora, a partir de agora, se você não se endireitar, foi mais ou menos assim, né? Se você não se endireitar agora, você vai. E vai antes da hora, que não era para ir. Hoje eu estou com 52 anos, né? Nessa época eu tinha 20 anos, acho 19 para 20 anos. Quer dizer, eu teria partido naquela época se eu não tivesse com Jesus, tá vendo aí? Deus é muito bom, né? Me deu oportunidade de vida. E é assim com muita gente. Tem muitos jovens hoje que, se não se converter, não vai chegar, né, a uma idade dessa. Ou seja, vai perecer. Agora, é porque Deus quer? Não, ao contrário, Deus não quer. Deus quer livrar, né? Deus quer livrar essa pessoa, mas aí a pessoa não quer seguir no caminho. E quando a gente não segue o caminho, gente, pode ter certeza, a gente geralmente vai mais cedo, né? Eu tenho experiência de muitas pessoas que convivi com elas e elas desprezaram a Deus e elas foram mais cedo. Não era para ter ido naquela hora, mas partiram antes da hora porque desprezaram a palavra de Deus, o chamado de Deus, né? E aí elas partiram antes mesmo de ser a sua hora. Ah, mas por quê? Não é Deus que leva a pessoa à destruição. Ao contrário, Deus nos dá a vida. Quem quer nos destruir é o nosso inimigo. Então, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando essas pessoas partem mais cedo, antes de suas horas, é porque o inimigo, ele pega, né, ele consegue entrar na vida dessas pessoas de modo que acaba destruindo ela antes da hora. Né? Por quê? Porque elas desprezam a Deus. E todos aqueles que desprezam a Deus fica assim, perdido, né? Ou seja, eles ficam à deriva, né? De forma que o inimigo pega facilmente. Então, se você não quer estar perdido, o único jeito é buscar a Deus, é se envolver com as coisas de Deus, descobrir qual o plano de Deus para a sua vida, né? Porque Deus tem um plano na sua vida, com certeza. Você não veio para esse mundo à toa, assim, de qualquer jeito, e agora Deus vai ter que improvisar um plano para você. Não, Deus já tem um plano certo. Basta você encontrar esse plano que Ele tem para a sua vida. Né? Porque Deus, Ele escreve a nossa história antes mesmo da gente nascer. Né? Ele já escreveu tudinho. Agora, se a gente vai seguir esse roteiro que Deus escreveu para nós ou não,
Aí vai depender da pessoa. Porque se eu entro nos caminhos do Senhor, eu vou seguir os planos do Senhor, aquilo que Ele tem para a minha vida. Mas se eu não sigo os caminhos de Deus, eu vou viver uma vida do jeito que eu quero, que eu acho, que eu penso. Então não é o plano de Deus para a minha vida, é o que eu acho que é melhor. E aí vem o sofrimento, e aí é onde vem também a destruição. Mas se eu sigo nos caminhos que o Senhor tem para a minha vida, eu já descobri qual é o caminho, eu sigo naquele caminho, então é caminho de paz, de bênção, de prosperidade, é um caminho de longa vida, né? Porque Deus, Ele nos dá longa vida. Não é da vontade dEle que as pessoas partam tão cedo, né? Então Ele tem uma longa vida para você, para todos nós. Como eu já disse, né? Ou seja, eu poderia ter morrido lá com meus 20 anos, né? Lá atrás, antes de aceitar Jesus, eu poderia ter partido, mas aí eu fiz uma escolha. Quando eu ouvi a palavra, quando eu senti que ali havia uma porta se abrindo, uma oportunidade para eu mudar de vida, eu escolhi Jesus. Eu escolhi mudar de vida, eu escolhi Cristo. E aí mudou toda a história. Mas digamos que eu não tivesse escolhido aquela porta que me foi aberta naquela época, e eu tivesse dito assim, não quer saber de igreja não, negócio de Jesus, aí essa coisa toda, eu vou continuar na minha farra, na minha bebida, que é muito bom, né? A gente achava que não tinha coisa melhor, e hoje nós sabemos que há coisa melhor, Jesus tem muito mais para nós. E aí, se eu tivesse continuado naquela vida de farra, festas e coisas erradas, com certeza já teria partido, teria sido o meu fim. Mas segui no caminho do Senhor, e hoje eu estou aqui contando a história. Hoje eu estou aqui dando testemunho, ó, 2 filhos maravilhosos, uma família abençoada, né? Coisa que nos tempos de hoje tem uma família toda voltada para o Senhor, isso é muito bom. Isso já é uma riqueza. Na verdade, nosso filho é uma joia, né, Ailton? É uma joia que nós temos preciosa. E é a nossa riqueza, viu? Não é dinheiro, não. Porque ter uma família voltada para o Senhor nos tempos, nos dias de hoje, isso é maravilhoso. Não tem preço, né? Não tem preço. Então, eu sempre, minha esposa mesmo, ela sempre costuma até chamar em casa mesmo, minhas joias raras, né? Que é, no caso, os filhos. Elas sempre chamam um ou outro e eles sempre se sentem até assim elogiados, porque a gente tem aquele amor por eles de forma que a gente sabe o quanto eles são preciosos, né? Porque tem gente que só deixa para dar valor depois que morre. Não, nós damos valor na vida. Depois que morre, tudo bem, a gente tem que honrar, mas nós temos a preciosidade hoje em vida, então nós honramos a eles, e eles sabem muito bem disso, né? São amados do Senhor, e é tão bonito a gente ter esse coração voltado para o Senhor. Quando eu vejo, outro dia desses eu estava em casa, e já todo mundo já tinha ido dormir e tal, mas eu precisei me levantar, tomar uma água, e aí eu vi um dos meus filhos orando, ajoelhado, né? Não foi nada combinado, eu simplesmente passei assim, quando eu vi, já estava lá, ele estava lá orando e tal, e aquilo é tão maravilhoso, né? Você vê o seu filho com os joelhos dobrados no chão, assim, orando, buscando ao Deus Todo-Poderoso, né? Falando com Deus. Eu olhei assim, meu Deus, aquilo comove a gente também, né? Porque a gente, isso a gente já faz, isso é comum que a gente, né, eu e minha esposa, a gente faz. Mas ver eles fazendo isso nos faz assim, nos torna mais felizes, né? Porque eles aprenderam o caminho. Eles estão seguindo o exemplo, né? Que é o que a gente sempre diz a eles, olha, o caminho é o Senhor, não tem outra. Então, a gente passa por muitas lutas, tribulações, tudo, mas o caminho certo é o Senhor. Ou seja, quando você tiver com problemas, dobre o seu joelho e vá orar. Quando você tiver em dificuldades, faça uma oração, porque é isso que vai fazer com que você vença o problema que você está enfrentando. É isso que vai fazer com que você vença a situação em que você está envolvido, precisando de vitória, porque é Deus que dá a vitória. Então a gente ensinou isso a eles, né? A gente também pratica isso, porque não adianta ensinar sem praticar. Então a gente pratica, ensina e mostra o caminho para que eles sigam também. E muitas das vezes, quando eles estão precisando um pouco assim,
estressados, alguma coisa assim, eles chegam para a gente, eu estou assim, e eu estou desse jeito, e aí eu também, minha esposa, a gente sempre diz, vai orar, porque quando você ora, Deus atende, Deus ouve, Deus tira todo o mal, né? A gente ora também por eles, né? Mas a gente ensina que eles também devem fazer isso, né? E quem tem uma vida de oração, pode ter certeza, tem uma vida de vitória, né? Porque uma vida de vitória tem que ser com oração. Sem oração, sem vitória. Então a gente sabe, aprendeu isso, e é por isso que a gente está de pé até hoje, devido às lutas, às tribulações e tudo mais. A gente só está de pé hoje porque a gente tem buscado ao Senhor, tem orado, tem dobrado os joelhos, né? Em momentos de tribulação a gente não fica desesperado, a gente vai orar. É uma diferença, né? Porque quem não tem esse hábito, quando acontece uma coisa, porque a tempestade vem para todos, né? A chuva vem para todos. Não pense você que porque a gente busca a Deus, a gente não passa por lutas nem tribulações, não tenha problemas. Não, nós temos problemas sim. Mas só que quando nós nos sentimos acuados, os problemas aumentam e as coisas começam a nos sufocar, a gente já sabe o caminho. Dobra os nossos joelhos e vai orar. A gente já sabe qual é o caminho certo. Então ali a gente ora e ali a gente encontra forças e refúgio. Quando se levanta já aliviado. E aí a gente continua a caminhada. Porque sempre tem, né? Na nossa vida diária, no dia a dia, sempre tem momentos, situações em que às vezes as coisas estão tudo bem, maravilhoso, que bom, né? A gente glorifica a Deus. Mas aí naquela hora que tem uma luta, uma coisa ou outra, a gente já sabe, opa, peraí, deixa eu ir para o meu cantinho ali, que é o remédio. O remédio é a oração. Então, fazendo isso, a gente sempre tem vitória. E sempre que a gente ora, às vezes não encontra a solução, nem a resposta do problema na hora. Às vezes não. Às vezes é um problema tão grande, tão grave, que demora a solução chegar, né, devido à situação. Então, quando a gente ora, a gente não tem a solução de imediato. Mas uma coisa de imediato a gente tem, é a paz, é o conforto, é o consolo. É de você, terminou a oração, você dizer assim, vou vencer, eu creio. Eu agora estou confiante, estou mais firme. Você ficar feliz de saber que Deus vai resolver aquele problema. Talvez o problema não foi resolvido naquele momento, naquela mesma hora, dependendo da situação. Mas ali você se levanta da oração e você tem aquela certeza de que Deus vai dar um jeito. Deus vai solucionar aquele problema. Então você se sente bem, porque você sabe com quem você está ligado, né? Esse Deus maravilhoso, poderoso. Então, quando a gente tem essa sensação de que Deus vai resolver, que vai dar tudo certo, a gente já não se preocupa mais. Já não fica mais perturbado, né? Tem um problema, mas sabe da solução. E com um determinado tempo, que Deus sabe todas as coisas, chega uma hora que Ele resolve o problema. Aí é melhor ainda, né? Aí é mais glória a Deus que a gente dá. Porque sabemos que Ele é quem pode todas as coisas. Ele é o solucionador de problemas. Uma certa vez eu tinha um problema que era receber um dinheiro, né? E aí eu pensei, olha só, eu vou orar, porque essa pessoa é ruim de pagar, e eu vou ter que fazer uma oração. Olha, eu acho que eu vou ter que fazer uma vigília de oração, porque olha... Aí eu pensei, olha só, eu pensei que quando chegasse um momento oportuno, eu ia lá orar e tudo mais. Eu pensei. No entanto, Deus, acho que Ele pegou esse pensamento e disse, precisa mais não, já está orado. E quando eu cheguei para essa pessoa, ela foi logo pagando. Eu disse, como assim? Só em pensar, nem orei, né? E eu já vi a resposta que depois eu fiquei, meu Deus, isso foi um milagre. Porque essa pessoa era tão difícil de pagar. No entanto, eu cheguei, nem disse nada, já foi logo entregando o dinheiro, tudo. Eu, poxa, que coisa boa. Porque era algo terrível, difícil de se resolver, né? Então, assim, essas coisas a gente vai vendo que é Deus nos mostrando, né, o caminho. É por aí, meu filho, segue por aí. E às vezes Ele faz isso, né? Ele não deixa nem a gente orar, Ele resolve logo, né? Às vezes demora mais, mas mesmo assim Ele nos traz a paz, o consolo, o conforto, para que a gente possa esperar com paciência nele até ver a solução do problema. Então, você mãe, você que
ouve o nosso programa, sei que você tem os seus problemas. Quem não tem seus problemas? Quem não tem suas dificuldades na vida, né? Seja com familiares, seja com pessoas que faz parte da sua casa mesmo, ou seja, seu marido, seus filhos. Você tem os seus problemas, mas coloque tudo nas mãos do Senhor. Ore, busque a Deus, entregue sua família nas mãos de Deus. Seja você um exemplo. Vá, mostre o caminho é Jesus. Busque, você que não busca ainda, você que não vai na igreja, vá na igreja, busque ao Senhor, ore. Aí sim, depois que você vai passar para o seu marido, seu filho, você diz, olha, o caminho é esse. Aí você mostra o caminho. Não mande ele ir para o caminho sem você ter ido. Vá você primeiro. Então esse é o bom exemplo que a gente sempre dá, né? Ou seja, siga o caminho conforme a palavra de Deus nos diz, né? Primeiro você vai. Aí depois eles vão também. Né? Voltando aqui ao mesmo versículo de Atos 16, né? 31. Creia no Senhor Jesus, creia, você tem que crer primeiro, e será salvo tu e tua casa. Está vendo aí? Ou seja, primeiro você crê, primeiro você busca, primeiro você vai em busca do Senhor, e aí depois vai ser salvo tu e tua casa. Esse é o caminho certo, é dessa forma que funciona. Então primeiro você busca, dá o bom exemplo, convida eles, né, os seus familiares, seu marido, seus filhos, e conduz ele no caminho. Aí sim vai ter resultado. Aí, em breve, você vai poder dizer que a sua família é bendita do Senhor. Todos servindo a Deus, buscando a Deus, andando nos caminhos que Ele quer que você ande, né? Porque, na verdade, Deus é o maior interessado em nos abençoar. A gente pensa que a gente é que quer ser abençoado. Não, Deus é o mais interessado em nos abençoar. A vontade dEle é de nos abençoar sempre. Mas o que é que impede, ou por que não somos abençoados muitas das vezes? Nossos próprios erros, nossas falhas, o nosso modo de vida errado, né? Impede de Deus agir. Então Deus quer prosperar, Deus quer abençoar, Deus quer fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Mas a gente mesmo, fazendo as coisas erradas, impede de Deus agir na nossa vida. Por isso que a gente precisa de ir na igreja. Porque na igreja a gente ouve a palavra, a gente vai se endireitando de acordo com a palavra de Deus, vai se ajustando ao caminho, e aí sim Deus vai poder fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Porque acontece às vezes o seguinte, às vezes Deus quer abençoar e a pessoa nem deixa, né? Por exemplo, digamos, Deus quer abençoar uma pessoa, quer dar quer que ela seja próspera, tenha um comércio abençoado, tudo, mas ela anda toda atrapalhada, toda errada, os caminhos dela todo torto, né? Com pessoas erradas, enfim, um caminho todo errado, uma vida de vadiagem. Como que Deus vai abençoar essa pessoa? Por mais que Ele queira, não tem como. Então ela precisa parar, ela precisa aceitar Jesus como seu Salvador, ela precisa se voltar para a palavra de Deus, ouvir a palavra, colocar essa palavra para dentro, né, no seu coração, aprender os caminhos e seguir esse caminho. Então, uma vez que ela segue esse caminho, conforme a Bíblia ensina, aí sim Deus vai poder trazer aquilo que Ele tem para a vida dela. Então, é dessa forma que Deus abençoa. Deus não abençoa de qualquer jeito, passando por cima de pau e pedra, a pessoa farrando, bebendo, fumando, todo atrapalhado, andando com quem não presta, e Deus abençoar a vida dela de forma perfeita. Não, não, não. A bênção do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Então, se você quer ter uma vida abençoada, o primeiro passo é esse. Esse é o caminho. Foi esse caminho que eu segui e é esse caminho que eu estou recebendo essas bênçãos até hoje. E quando meu filho era menor, ele era assim, adolescente, que ele não entendia muito a palavra como entende hoje, né? Ele frequentava a igreja, mas é aquela coisa de jovenzinho que vai mais para brincar ou por turminha. Ele não tinha o conhecimento da palavra como ele tem hoje, né? O entendimento. E aí ele chegou uma hora que a gente pensou que ele ia se desviar, não, porque na verdade ele não tinha nem seguido o caminho, né? Mas se desviar, vamos colocar assim. E eu disse, poxa, eu já estava vendo que ele estava tipo assim, prestes a se desviar. Por conta de amizades erradas, pessoas que ele estava andando que não era, né? E eu preocupado, meu Deus, do jeito que vai, passar mais um tempo vai se desviar, porque a situação que eu estou vendo andando com esses amigos, né? E tudo mais, não está nada bom.
E aí a gente orou, a gente buscou a Deus, a gente viu que precisava de mudar algumas coisas, e aí a gente deu um bom exemplo, aconselhou. Não foi uma coisa tão fácil, tão rápida. Demorou um certo tempo, mas a gente conseguiu trazer de volta, né? A gente conseguiu resgatar. E hoje, graças a Deus, estão no caminho certo, servindo a Deus. Aí sim, hoje eles já têm um entendimento de que não devem andar com mais amizades, frequentar certos locais que impróprio, que não é do agrado de Deus, enfim. Isso aí tudo eles já sabem. Então já anda com seus próprios pés. Mas antes, quando era menor, pequeno, a gente precisava estar sempre aconselhando, puxando. Aí não, meu filho, não ande com esses amigos, saia dessa turma, não siga nesse caminho. A gente sempre estava aconselhando, porque sabia que um jovem, né, a gente acha que não, mas esses jovens de 15, 16, até menos, quando se desvia para voltar, é terrível, né? Às vezes nem consegue. Então, o bom mesmo é você pegar eles logo cedo, né? Ou seja, seus filhos, conduza eles logo ao evangelho, conduza logo à igreja. Não deixe para que eles fiquem velhos para depois ir, porque aí talvez seja tarde demais. Então, se você quer ter sua família nos caminhos do Senhor, comece desde cedo. Na verdade, a gente deve levar as crianças já para a igreja para serem evangelizadas, né? Porque a criança já vai pegando o caminho, isso vai ajudar tanto a eles quanto a nós mesmos. Porque, por exemplo, se eu tivesse, Deus o livre, né, meus filhos desviados, olha o sofrimento que eu estaria sofrendo hoje, né? Com um filho nas drogas, com um filho nas bebidas, chegando a altas horas da noite sem saber com quem, sem saber se chegava com vida, enfim. Quem não tem seus filhos nos caminhos do Senhor, fica preocupado, né? Porque o filho sai e você à noite, eu mesmo não consigo dormir. Se meu filho saísse, né, e eu imaginasse que eles estivessem em amigos e farras e bebidas, a gente ficava pensando, né? E, meu Deus, será que... Ai, meu Deus, como é que vai ser e tal? Aonde será que ele está, né? Mas, graças a Deus, estão nos caminhos do Senhor. Então, por isso que é bom conduzir a família, seus filhos, nos caminhos desde cedo. Porque quando fica mais velho, é mais difícil. Mas se você fizer desse jeito, eu dei umas dicas boas, né? Se você seguir nessa trilha aí, pode ter certeza que vai dar certo. Certeza, Daí.